Bem-vindo ao canal Resenha de 2. O que você quer estar está aqui. Hoje iremos falar sobre a convocação do Tite para a Copa na Rússia 2018. E vamos fazer um raio-x de jogadores. E aí, meu companheiro, quais são os jogadores que você tem a me falar? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. O Tite fez a convocação dele nessa segunda-feira no Rio de Janeiro, na sede da CBF, para a Copa do Mundo na Rússia. Ele chamou seus 23 convocados, só os 12 jogadores suplentes, né, naquela lista de stand-by que o pessoal gosta de falar, né, que não foram divulgados. Mas o Tite chamou o Alisson, Cássio e o Ederson. Na defesa chamou Miranda, Marquinhos, Pedro Jeromel, Thiago Silva, Marcelo, Danilo, Felipe Luiz, Fagner e o Fagner, na verdade. Indo pro meio campo, ele chamou Casemiro, Fernandinho, Fred, Paulinho, Felipe Coutinho, Renato Augusto, William e Neymar. Agora pro ataque, ele chamou Douglas Costa, Roberto Firmino, Gabriel Jesus e o grande contestado nessa convocação, Taison. O nosso ponta, o cara que, se o Brasil ganhar o Hexa, é o que a gente vai poder falar, que até Taison tem mundial, mas o Palmeiras não tem, e nem o Messi. E aí, meu companheiro, fazendo uma breve análise, o que tu achou desses 23 convocados do Tite? Você mudaria alguma coisa? Chamaria algum outro jogador? Cara, eu achei meio estranho ele chamar o Taison, tipo um jogador, igual que você me falou, um jogador que tô muito pouco na seleção, são 6 jogos só. E o Fred também, né? Não o Fred o Cone. O Fred, meu campista do Shakhtar, que fez 7 jogos e 12 convocações. Jogou 39 minutos. É meio estranho, né? Convocar um cara que não jogou tanto. E outro também, o Renato Augusto, que tá no time da China. Time da China, o cara contratou um jogador do time da China. Tinha tantos jogadores no Brasil também que são bons e ele não levou, tá ligado? Tipo, levar o Cássio. Tinha um Groy do Grêmio, cara. E leva o Cássio. Acho meio estranho. Por exemplo, o cara levou muito ex-corintiano e jogadores do Corinthians, né? Como o Fagner. Ele levou o Fagner. Um jogador que eu falo que não pode ficar fora da seleção é o Casemiro. 22 jogos, 31 convocações e jogou 1.310 minutos. Casemiro não pode faltar, né? Porque é aquele cara que é a peça principal do Zidane, né? É a peça principal do Real Madrid. É aquele cara que antes da defesa vem ele. Engraçado, o Zidane confia tanto no cara que não coloca nem 2 volantes, coloca um volante só. Não, eu tenho que concordar. O Casemiro é importantíssimo para a seleção e para o Real Madrid. Mas eu tô nessa mesma linha que você. Eu achei que ele foi um pouco tendencioso ao chamar os jogadores aqui no Brasil, principalmente, dois que você falou. Aqui no gol tinha o Groy, tinha o Fábio e o Vanderlei. Mas ele chamou o Cássio. Mas o Cássio pra mim é o de menos. Eu acho que pra lateral direita, o pessoal fala que o Fagner é o melhor lateral. Eu discordo de quem. Eu respeito a opinião, mas eu não concordo. Eu acho que se eu fosse levar um lateral direito, cara, eu te juro que eu levaria o Marcos Rocha do Atlético Mineiro, que veio muito bem nessas últimas temporadas, do que o Fagner. Mas, né, quem convocou foi o Tite. Também o Taison, que eu falei até aqui brincando, mas o Taison é o cara que, não dá pra acreditar que foi chamado. Eu acho que poderia ter levado o Luan do Grêmio. Acho que o Arthur também. O Luan veio jogando muito pro ataque. Tem o Arthur também que poderia ser chamado. Eu acho que não ficou ruim, mas eu acho que, essa seleção poderia ter ficado melhor. Mas só pra não deixar críticas, eu acho que quem o Tite chamou bem foi ter chamado o Jeromel. Que a minha dúvida era saber se ele chamaria o Jeromel ou o Rodrigo Caio. Mas ele chamou o Jeromel, então tá de boa, né? Então beleza. Eu acho que o Brasil tem uma seleção melhor que a de 2014, cara. Eu acho que fazendo aqui uma análise dos jogadores, eu acho que o Brasil tem
tem pelo menos melhores jogadores para poder levar e tem menos aquela Neymar dependência, né? Que nem teve na Copa 2014, a gente sabe como terminou aquela campanha, né? Não foi nada boa. E o pessoal vem apostando aqui no Hexa, que o Hexa tá vindo. Sinceramente, eu não acredito muito no Hexa, nem tanto pelo Brasil, mas poxa, a gente tem outras seleções bem fortes, cara, como a Alemanha vem bem, Portugal, atual campeão da Eurocopa, temos a França muito boa, tem a Espanha que é forte também, tem uma Argentina que tem um tal de Messi, né, que pode decidir, né, que o cara, esse ETzinho joga pra caramba, tem Dybala, tem Agüero. O Higuaín é meio pé frio, né? O Higuaín ele perde os gols na decisão, mas não deixa de ser um grande jogador. Mas eu acho que o Brasil vem melhor servido que pelo menos na última Copa. Mas uns detalhes também é que essa seleção brasileira é a terceira mais velha na história das Copas, cara. Tem uma média de 28 anos e o único jogador com 24 anos ou menos é o Gabriel Jesus dessa seleção inteira. Então, apesar de ser uma seleção, uma média de idade relativamente alta, muitos desses jogadores nunca participaram de um Mundial. Exemplo são os 3 goleiros, né? Nenhum dos 3 goleiros disputou qualquer Mundial. Tem o Jeromel também, o Tyson, o Jeromel, o Fred, o Felipe Coutinho, Gabriel Jesus, o Danilo. Tem muitos jogadores aqui que nunca participaram de uma Copa do Mundo. E isso daí vai pecar, talvez seja uma pequena desvantagem para o Brasil, que o Brasil não tem, os jogadores aqui não tem muita experiência em Mundial, apesar de muitos aqui terem experiência em finais de Copas com seus times, mas com a seleção brasileira numa Copa do Mundo eles não tem tanta experiência assim. Aí vamos ver como também vai ser esse Mundial, quem sabe o Brasil pode ir bem, né? O Brasil vai estrear contra a Suíça, né? O Brasil vai, se não me engano, dia 17. E com essa convocação, o Brasil vai lá pro CT do Tottenham. Vai lá para fazer lá os treinos, se adaptar com o clima, com o fuso horário. Aí depois o Brasil vai para Sochi para fazer toda a preparação. Se bem que vai ter alguns amistosos antes, que é contra a Croácia, se não me engano, e a Áustria. Aí a gente vai poder ver como vai reagir o Brasil contra, por exemplo, uma Áustria, né, que é uma seleção que não é nem forte, não foi nem conseguiu nem ir pra Copa. Mas aí, meu companheiro, tem alguma ideia, tipo, como o Brasil vai nessa Copa? Tu quer dar um pitaco, alguma coisa, um chute? Cara, eu acho que dependendo, acho que o Brasil passa da chave de grupo, tá ligado? Eu acho que, tipo, não sei se ele vai chegar nas oitavas, quer dizer, não sei se ele vai chegar nas quartas, na semifinal. Igual como o Pedro falou, vamos ver, né, depois desses 2 jogos contra a Croácia e a Áustria. Vamos ver, né, que não vai dar. E aí, meu companheiro, vamos para São Paulo, vamos pegar o ônibus sentido Baixada Santista. E qual notícia você tem da Baixada Santista? Baixada Santista, né, vamos aqui falar do Santos. Antes de a gente falar algumas notícias, eu vou falar de como foi o retrospecto da semana do Santos. O Santos jogou 2 jogos. O primeiro foi pelo Brasileiro no dia 13. Dia 13 foi domingo, não foi? Foi domingo, às 7 horas. E que o Santos jogou em casa, na Vila Belmiro, contra o Paraná e ganhou por 3-1. O Santos ele veio naquela recuperação contra o Grêmio, né, pelo Brasileiro. E o Santos jogou bem. Apesar do time tinha a obrigação de ganhar. E o Santos ele ganhou do fraco Paraná, né? O Paraná é um time que tá valendo pra todo mundo, né? O Paraná tá sendo um saco de pancadas e é um dos principais que o pessoal tá apostando pra cair. Infelizmente eu gosto do time do Paraná. Mas o Santos jogou bem com o Gabigol fazendo gol, o Rodrigo fazendo. O Santos foi bem na partida, só que o Santos tem aquele negócio, né? Sofre gol nos últimos minutos, né? Prorrogação o Santos sofre o gol, né? Mas no geral o Santos foi bem, precisava se recuperar. Não fez um futebol magistral, mas fez o suficiente para poder vencer a partida. Isso não acabou no final gerando os mesmos 3 pontos, então tá bom, né? Então acabou ficando bom. E um outro jogo do Santos foi no dia 17, pela Copa do Brasil é 7-15, que o Santos enfrentou o Luverdense. O Santos jogou contra o Luverdense lá no Mato Grosso do Sul. Só foi com os únicos titulares que foram o Vanderlei e o Lucas Veríssimo. E o Santos teve a capacidade de jogar com
9 reservas e perder do Luverdense de virada. Complicado, hein? Com gol contra do Luverdense. Então assim, o Santos não fez... Esse daí o Santos não fez um bom futebol mesmo. O time da Série C, nada contra o Luverdense, por favor. Mas o Santos, time grande da Série A, enfrentando o Luverdense, mesmo com o time reserva, era pra ter no mínimo empatado, por mais que tenha sido fora de casa. Mas aí o Santos perdeu, de virada, complicado. Vamos ver como o Santos vai jogar agora contra o São Paulo, que aproveitando já, né? Então joga contra o São Paulo, domingo, às 4 horas, no Morumbi. Esse daí vai ser um jogo interessante, porque o Santos não vem numa boa fase e vai enfrentar um São Paulo que também não vem num grande retrospecto, principalmente em clássicos. Então, o São Paulo vai vir pra cima, vai buscar a vitória. Se bem que na outra vez que houve no Paulista esse mesmo esquema, o Santos ganhou de 1-0, onde o Santos só teve uma finalização. Então, aquele gol de ouro do Gabigol e fez o que precisava. Então vamos ver como vai ser essa partida. Apesar de que eu acho que o time do São Paulo tem um elenco mais forte. E agora algumas notícias. O Santos está encaminhando um empréstimo de Caju para o time do Chipre. Cara, Chipre fica na Europa. Aqueles países C da Europa. A diretoria se reuniu com representantes do Apoel, que é o grande time de lá. E o acordo está se acertando por detalhes. Mas eu acho que a notícia, podemos dizer, mais importante dessa semana para o Santos, ou pelo menos dessa semana, da semana seguinte, o que é o Rodrigo, que está negando conversas com o Barcelona porque diz que não está pronto para ir para o time catalão. Legal, né? O garoto tá com cabeça, não subiu muito aquela fama. Barcelona, Neymar se fez lá, muitos brasileiros se fizeram por lá. E o Rodrigo prefere ficar aqui um tempinho, crescer aqui no Brasil, para depois ir para fora, que inevitavelmente ele vai sair do Brasil. Mas por enquanto ele prefere ficar por aqui, né? E é uma notícia boa, tanto pro Santos, mas como pro futebol brasileiro também, né? Saber que o menino tá com cabeça no lugar, que ele não tá pensando em sair do time agora. Agora vamos subir a serra, vamos lá para Itaquera, né? Como é que você fala aí? Como é a estação de metrô aí, né? Como você diz. E daqui vamos falar do Corinthians. Próxima estação Itaquera. Vamos falar do dia 3/5 pelo Campeonato Brasileiro, às 4 horas, quando eles enfrentou o Palmeiras em casa. Cara, o que eu vi do Corinthians em cima do Palmeiras foi tipo um timaço, né? Eu vi o Palmeiras bem recuado, um time que jogou recuado, jogou retrancado. O Palmeiras, eu achei que o Corinthians no segundo tempo foi muito mais superior que o Palmeiras. No primeiro tempo eu achei que ia dar o Palmeiras, mas no segundo que eu vi, dos 20 pra frente do segundo tempo, só deu o Corinthians. E dia 17/5, pela Libertadores, às 9h30, que ocorreu ontem, mas você está gravando na sexta, rolou uma Alemanha e Brasil, só que o Brasil fez 2 gols, que foi Corinthians e Desportivo Lara, dia 17 às 9h30. Que jogão, hein? Eu vi um gol, via outro, caralho, eu olhava e já era outro gol. Que jogão da porra, hein, meu companheiro, que tem achado esses 2 jogos? Cara, o jogo do Corinthians e Palmeiras, falando do clássico, o Palmeiras meteu 3 bolas na trave, mano. Mas o Corinthians foi o melhor time. No primeiro tempo deu Palmeiras, né? No segundo tempo deu Corinthians, né? Mas o Corinthians fez aquele jogo pra poder se garantir com o resultado, porque se o mundo fosse justo, o Palmeiras teria saído com a vitória pela chance que criou. Mas o Corinthians foi melhor como time, então acabou vencendo. E o pessoal ficou zoando depois nas redes sociais, falando que será que o Palmeiras vai pedir anulação nessa partida agora? E agora dia 17, mano, o Deportivo Lara tomou uma sapecada do Corinthians, moleque, 7 gols. Cara, 3 gols de Jadson, gol de Júnior Dutra. Mano, é inacreditável, né? Eu acho que nem o último corintiano mais otimista esperava por isso, né? Uma goleada dessa. E o Corinthians com esse resultado se garantiu na próxima fase já da Libertadores. Na real, um puta resultado para poder se garantir, né? E o Corinthians também agora vai jogar contra o Sport, né? Sport, o Corinthians vai jogar contra o Sport, fora de casa, dia 20/5, domingo também. Pelo Campeonato Brasileiro, às 4 horas da tarde. Eu vou apostar no Sport. Sport pra frente. Sport vai fazer 3 gols, Sport.
Então tá bom, então. Apostando no esporte aqui, né? Você vai apostar em quem? Eu acho que o Corinthians ganha, cara, de verdade. Placar clássico Corinthians, 1-0. Gol, Rodriguinho. Rodriguinho. Fala isso, O Rodriguinho. Pô, até nesse jogo aí do Deportivo Lara, o Romero fez um gol de bicicleta. Pra tu ver como tá o mundo. O mundo já não é mais o mesmo, cara. E agora vamos indo para... Agora vamos sair de Itaquera. Agora vamos pro Morumbi, né? Agora vamos pro bairro Nobre de São Paulo. O São Paulo jogou essa semana contra o Bahia no dia 13, domingo também às 4 horas. E cara, o São Paulo, se que nem eu falei, se o mundo fosse justo, o São Paulo teria perdido esse jogo. Bahia Porque jogou demais. Bahia jogou demais, bora Bahia minha porra. O Bahia jogou, fez uma grande partida, o Bahia mesmo fez 2-0, mas aí o São Paulo diminuiu, aí depois com gol de Shailon, mas também um golaço do caramba, moleque, mano, o chute de esquerda de fora na área no ângulo, velho, indefensável pro goleiro, indefensável. Então, e esse gol foi aos 47 do segundo tempo. São Paulo teoricamente vingou o Santos, né, quando foi lá, o Santos tinha sofrido um gol aos 49 e o São Paulo impediu que o Bahia ganhasse em casa com gol aos 47. Também mais um minuto de jogo, acabou. Mas o São Paulo, o Bahia tem a melhor campanha dentro de casa, né? Não sei dizer, não sei dizer. Mas que eu falo, tipo assim, engraçado que todo time que vai pra Bahia, jogar no Bahia, na Fonte Nova, não é isso? Eles nunca perdem, ou empatam ou ganham. É que o time do Bahia é um time cascudo, né, cara? É aquele time que talvez não seja um favorito pra ganhar alguma coisa, mas, mano, é aquele time que se você... É aquele time que se você tem que ficar de olho, né? Se você quer conquistar alguma coisa, ganhar na Bahia é um resultado importante, entendeu? E agora vindo aqui mais para notícias do São Paulo, pro lado do São Paulo contra o Clássico, contra o Santos, né? O São Paulo é um resultado importante porque desde 2012 pra cá, 2013, o São Paulo não vem tendo um retrospecto em clássicos, né? Tipo, não só contra o Santos, mas contra qualquer outro clube paulista, né? O São Paulo não ganha Paulista já faz um bom tempo. E é complicado, cara, porque o São Paulo ultimamente nesse brasileiro também tem ganho também só resultado em casa, tem ganho só em casa. Fora, apesar de estar invicto, né? O São Paulo está invicto nesse brasileiro, é um bom resultado. Mas o São Paulo não ganha fora, então o São Paulo fica muito dependente dos resultados em casa. E agora, tipo, se não ganhar esse jogo, o Aguirre fica complicado se complica para tentar ficar no São Paulo, melhor dizendo. E agora umas notícias falando do próprio Clássico, que já tem 18 mil ingressos vendidos para o Clássico. E, pô, a torcida do São Paulo já mostrou que vai comparecer, né? O Diego Souza também vai jogar, o Clássico também. E o Rodrigo Caio, pelo jeito, ele vai passar por uma cirurgia, que a operação no pé esquerdo será nessa sexta-feira, mas não tem prazo certo para retorno. Então ele deve fazer quase a mesma coisa que aconteceu com o Neymar, né? Vai passar por cirurgia, talvez vai ficar fora por pelo menos 2 meses ele deve ficar fora. Ele provavelmente vai voltar só depois da Copa do Mundo, porque a rodada do Brasileiro só vai acabar um dia antes da Copa. Então, tipo, a Copa começa dia 14, dia 13 acaba a rodada. Aí depois a pausa para a Copa do Mundo. E, como eu falei, o Aguirre o São Paulo está invicto em casa, mas ele pretende tentar reverter, tipo, fora, entendeu? A situação tá complicada pro São Paulo mesmo, fora de casa. E agora vamos pular o muro, vamos falar do outro time paulista aqui, né? Vamos falar agora do Palmeiras. E aí, meu companheiro, o que você tem notícias do Palmeiras? Olha quem apareceu no CT. Quem apareceu? Me responde, meu companheiro. Quem? Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Gabriel Jesus visitou o CT do Palmeiras. Roger fecha treino e conta com o retorno de titulares contra o Bahia no sábado. Felipe Melo é condenado em lance... condena lance de Romero em derby. Podia ser evitado. Só explicando pra quem de repente não sabe, daquele lance que o Romero começou a bater aquele machadinha com a cabeça, que é conhecido como Foquinho. Eu não lembro quem foi. Caralho, esqueci o nome dele, cara. Internacional. Não.
não foi do Inter, acho que era do Cruzeiro ou do Atlético, alguma coisa assim. Eu não lembro quem é. Mas aí o Felipe Melo tá condenando esse tipo de ele tá condenando esse tipo de lance que não deve acontecer, que ele acha que tem que ser evitado, que isso aí fica chato. É o famoso mimimi. Roger defendido por Felipe Melo. Isto é política, não é possível. Volante lembra que o Palmeiras tem a melhor campanha da Libertadores. E meu companheiro? Palmeiras enfrentou em casa Júnior Barranquilla, ganhou de 3-1 pela Libertadores dia 16/5/45. Deu Palmeiras nesse jogo, né? Eu vi que deu Palmeiras. E aí, meu companheiro? O Palmeiras ele se garantiu agora de vez nas oitavas, né? Porque já tinha se classificado uma rodada antes. Esse jogo poderia ser uma mera formalidade, porque o Palmeiras já tinha passado. Mas o Palmeiras ele jogou pra tentar se garantir em primeiro mesmo. Apesar de que o rival, o Boca, ganhou de 5. O Boca precisava ganhar pra tentar chegar na primeira colocação, mas aí o Palmeiras ganhou também. E com isso, deu uma ajuda própria o Boca também. E também se ajudou também para se classificar em primeiro. Então foi um resultado, foi uma partida importante pro Palmeiras. E aí, meu companheiro, qual é a notícia da próxima? Qual é o próximo jogo do Palmeiras? Me enrolei todo, qual é o próximo jogo do Palmeiras? O próximo jogo do Palmeiras é amanhã, sábado, pelo Campeonato Brasileiro, às 9 horas, eu sei, peraí, tô passando notícia aqui. Vamos com calma, bebê. Dia 19/5 e Bahia e Palmeiras em casa jogando contra o Bahia. Eu acho que dá o Palmeiras, hein, pai? Palmeiras vai fazer aqueles 2 golzinhos, um de Leão Bigode, outro de Borra. Cara, eu também tô achando que esse jogo vai dar Palmeiras também. Palmeiras jogando em casa é um time bom, um time forte. E mano, eu acho que vai dar Palmeiras mesmo. E agora vamos pegar aquele aviãozinho, vamos pra Europa, porque esse aqui eu vou deixar meu companheiro falar, esse aqui a notícia é toda tua. Pela UEFA Europa, pela Liga Europa, o Atlético de Madrid ganhou do Olympique de Marseille em casa. Com o jogo foi em Lyon, dia 16, quarta-feira. Eu vou deixar o meu companheiro dar mais detalhes dessa partida. Fomos campeão desse caralho A4, esse caralho de asa. Editor, pode botar a porra da música de campeão, nosso hino. Ganhamos de 3-0 em cima do Olympique de Marseille. Que puta de um jogão do caralho. 2 gols de Griezmann, um de Gabriel Fernandes aos 89. Que puta jogão, hein? Eu só vi o Simeone sossegar na hora que fez o 3º gol. Falou, agora estamos classificados. Infelizmente, Fernando Torres, né? Vai embora do Atlético de Madrid. O último jogo dele, Fernando Torres começou no banco. Ele entrou no finalzinho para pelo menos entrar no gramado. Mas foi um puta de um jogão. E editor, repito de novo. Solte o hino, por favor, editor. E aí, meu companheiro? Não, esse jogo só deu Atlético. Esse jogo, o Olympique de Marseille não jogou nada. Perdeu o Payet logo no início, o grande jogador do Olympique. Mas, cara, só deu Atlético. O Atlético só não fez 3, mas poderia ter feito 5. Jogou muito, mano. 2 gols do Griezmann e um de Gabi. Pô, fechou, cara. Fechou o caixão. O Atlético tem tudo pra terminar o Campeonato Espanhol em segundo e com o título de Europa League, que é o terceiro. Que é o terceiro conquistado. Mas era o grande favorito pra mim, tinha mais que ganhar mesmo. E eu ficaria mais surpreso se o Atlético não ganhasse, porque o Atlético já tinha eliminado o Milan e o Arsenal, então ficou justo a vitória. E agora vamos falar aqui de briga. Vamos falar de briga. Vamos pra briga aqui, continuando no cenário europeu. Cara, nem tudo é notícia boa, porque, mano, nessa semana aconteceu uma notícia triste, né? Foi terça-feira. A briga entre a torcida organizada do Sporting invadiu o CT do time de Portugal e por volta de mais ou menos 50 caras encapuzados invadiram, desceram a porrada em jogador,
comissão técnica, treinador. Um dos que mais apanharam foi o atacante Bas Doss, que foi o vice-artilheiro do Campeonato Português com 29 gols marcados. Fizeram rodinha em volta dele, depois desceram a porrada nele, foi parar no hospital. Cara, isso foi muito lamentável, foi de fato muito lamentável. Jorge Jesus também, técnico, também apanhou. E o motivo pelo qual houve toda essa briga foi por causa que o Sporting perdeu na última rodada a classificação para a UEFA Champions League. Por causa que o Porto já tinha sido campeão algumas rodadas, uma ou duas rodadas antes. E a disputa estava entre o Sporting e o Benfica para ver quem conseguiria a segunda vaga. Que em Portugal só se classifica 2 times para a Champions League. E o Sporting perdeu por 2-1 e o Benfica ganhou. Então o Benfica, como estava ponto a ponto, conseguiu a classificação. Aí, pouco tempo depois, teve essa invasão. Aconteceu tudo isso que eu falei. E vamos ver agora se vai caber punição, como é que vai ficar. E o Sporting ainda vai jogar pela Taça de Portugal no domingo. Os jogadores já assinaram o comunicado falando que vão jogar, mas estão sem qualquer condição psicológica para tentar jogar a partida. Pô, mas é uma cena lamentável, cara. Você invadir. Pô, os caras entraram com um pedaço de ferro, um pedaço de pau. Os caras entraram pra realmente brigar. Então quem tava na frente deles, que era o do esporte, tava descendo a porrada. Meu companheiro, o que tu acha desse tipo de coisa? Eu acho lamentável, cara. Eu torno suas palavras a minha. Também acho lamentável também. É um bagulho que não devia existir briga, sabe? Se você quer contestar o time, vai na porta, faz cartaz, faz alguma coisa, mas não ir pra bater nos caras, tá ligado? Senta, conversa com a diretoria, sei lá, tenta conversar, não bater nos jogadores, tá ligado? Se tu bater, vai ser pior, que os caras não vão jogar, tá ligado? Esse que é o foda. E essa não foi a primeira vez que acontece na Europa. No Hamburgo também, caiu pela primeira vez na sua história. E o que a torcida fez? Ela invadiu o campo e tacou fogo no estádio. Tranquilo, e o pessoal diz que a Europa, padrão, civilizado. Em 2, 3 semanas aconteceram um na Alemanha que tacaram fogo dentro do campo. E no outro, em Portugal, os caras invadiram pra descer a porrada nos jogadores. Esse tipo de coisa já tá ficando generalizado no planeta todo, mano. Não tem meio termo, não. Não é só aqui na América do Sul, tá sendo na Europa, Ásia, vai pra tudo que é lugar. Essas brigas na Europa. E agora, meu companheiro falou que vai passar uma notícia aqui, né? O goleiro Santos usou o celular no meio da partida do Atlético do Paraná contra o Atlético Mineiro. E meu companheiro aqui falou que vai pôr mais detalhes sobre. O goleiro do Atlético Paranaense, Santos, pegou o telefone em campo antes da partida contra o Atlético Mineiro, em campanha a conscientização para o Maio Amarelo. Isso aí foi campanha com a Uber, com o aplicativo de transporte, a Uber, que muita gente usa o telefone em semáforos e tá correndo muito acidente por conta disso. Eu acho que é um risco que todo mundo ocorre dirigindo com o telefone na mão, né? Que a maioria dos acidentes ou é por embriaguez ou é por falta de atenção. Já vi muita gente batendo o carro porque tá com o celular na mão. Ou muitas vezes eu já vi cara fechando motoboy, ou cara da moto porque tá com o telefone na mão. Ou cruzar 3 faixas porque tá com o telefone na mão, tá com o GPS na mão, entendeu? É um bagulho complicado, ainda por cima uma multa gravíssima, né? O cara pode até perder a carteira e ganhar vários pontos na carteira e uma multa bem alta. E aí, meu companheiro? Que o pessoal de repente que não tá se situando não sabe, o Santos ele tava no jogo contra o Atlético Mineiro, aí de repente no meio da partida ele pegou o celular pra começar a usar. A minha grande dúvida é saber como ele utilizou com a luva, né, mas isso não é outro papo. Ele vai ter fingido só que tá teclando, né? Mas aí como meu companheiro falou, pra quem, esse daí no dia, domingo, né, segunda, o pessoal não tava entendendo o que tava acontecendo, mas depois foi tudo explicado, que era uma campanha com a Uber, que tava conscientizando, como meu companheiro falou tudo aqui. Mas foi uma cena realmente bem diferente, né? E isso daí, a preocupação era que de repente fosse rolar punição. Mas como foi bem explicado que era uma campanha, sei o que, ele ficou bem utilizado. E depois deu mais umas palavras sobre. Aí tem até um negócio que eu consegui puxar aqui na internet, que hoje em dia são mais de 400 mil acidentes nas estradas todos os anos. E que conforme foi a divulgação da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Então usar celular na direção é uma das principais causas de morte no trânsito no país. E de acordo com a Associação Brasileira de Medicina
medicina do tráfico, a Abramet, são cerca de 150 mortos por dia, quase 54 mil por ano. E assim a Uber, em parceria com o Clube Atlético Paranaense, decidiu levar essa discussão para os gramados de futebol, onde tudo acontece, e virar notícia no país em questão de minutos. E realmente foi isso que aconteceu. Ele pegou, não ficou nem 5 minutos no celular. Todo mundo já estava discutindo sobre e chegou até o ponto de sair notícia internacional. Mas depois foi bem explicado e depois acabou dando nada demais. Teve um cara que comentou assim na matéria, né? Deveria tomar cartão amarelo para lembrar que não se pode passar no farol amarelo. Ai, meu Jesus. Cada piada boa aqui, hein? E aí, meu companheiro? Tem mais alguma notícia? Quer acabar com o programa? Não, aqui já falamos todas as notícias que a gente queria falar, né? Então a gente vai ficando por aqui, né? Eu vou deixar meu companheiro finalizar agora. Hoje? Então, galera, vamos lá. Vou virar um blogueirinho. Se inscreva aí embaixo, ative o sino, deixe um like, comente aí embaixo, fala o que tá achando do canal, compartilhe com os amiguinhos, siga a gente na rede social, siga a gente no Twitter, no Instagram, Só, né? Só. Por enquanto só. Mas a gente cria um blogzinho. Se vocês quiserem fechar um comercial, algum tempinho com a gente no nosso programa, mande uma mensagem no direct do Instagram ou no Twitter. A gente comenta aqui. E queria agradecer uma coisa. Muito obrigado aos 112 visualizações que a gente teve no nosso último vídeo. E obrigado aos nossos 15 inscritos que a gente tem. Estamos tentando evoluir para crescer. Estamos tentando ser um canal topzera do YouTube. E novos projetos vêm aí, viu, gente? A gente não vai ficar só por enquanto assim nessa nosso jornalzinho assim. A gente teremos novos quadros que virão por aí. Teremos boas notícias. E vamos evoluindo ao pouco, né? E meu companheiro, tem alguma coisa mais a falar? Não, nada, você já falou, já finalizou legal, então podemos fechar por hoje. Então tá, um beijo, um abraço pra todo mundo de família, um abraço.